Boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos mais uma noite com o nosso podcast Pode Tudo Trans e eu irei me apresentar. Meu nome é Luciano de Almeida, sou vice-presidente da família Hope, um movimento de pessoas trans para as famílias. E o intuito do nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa singularidades e promover visibilidade da comunidade. E hoje estará comigo para apresentar o nosso podcast Monique Miller. Monique, Boa noite, sou Monique Miller, tenho 24 anos, sou travesti, sou estudante de psicologia, sou membro da família Hope e coordenadora de comunicação do movimento de pessoas transgêneras e travestis, e estou hoje como apresentadora do Pode Tudo Trans. boa noite, gente. Mais uma entrevista. Hoje é dia 2 de agosto, às 21 horas. E vamos falar com o nosso querido. É um dia de muita emoção. Estou muito emocionado. Vamos falar com o Francisco Vasconcelos, nosso querido. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos do Pod Trans. Que maravilha estar aqui participando com vocês. Boa noite a todos, todas e todes, queridos. Agradecer a você por estar aqui conosco e a gente vai começar a nossa entrevista. Hoje não. Francisco, quais são os principais desafios enfrentados por pessoas vivendo com HIV na sociedade atual? Como você vê essas Hoje, principais desafios? certo. Luciano, hoje a gente ainda fala de uma coisa que é muito histórica. Eu acho que o nosso principal desafio ainda é o estigma e o preconceito dessa doença, né? Há mais de 40 anos vivemos uma pandemia, que também é uma pandemia da AIDS. Ela já está aqui instalada no mundo há mais de 40 anos. Crescemos muito, avançamos nas medicações, na prevenção, mas por conta da ignorância e de uma doença chamada preconceito e estigma, a gente ainda sofre muito. E por conta disso, ainda é uma doença que avança no mundo inteiro. E especialmente na nossa região, no estado do Pará, nós temos um índice muito grande da população jovem, ainda atingindo muito, sim, a nossa população LGBTQIAPN+, infelizmente, né? Ainda somos muito atingidos pela pandemia do HIV e das ISTs como geral, né? E nós vemos um avanço assustador da sífilis, e tudo é por causa desse preconceito e estigma. As pessoas não procuram tratamento, não procuram se testar, não procuram se prevenir, às vezes por medo, elas deixam de enfrentar essa doença, de obter informações para que não venham a se infectar, né? Então, este é o maior desafio, sabe? E esse é o maior desafio que a gente tem de voltar, sabe? Se voltar a ter campanhas, de voltar a ter pessoas realmente comprometidas dentro da área da saúde para a luta realmente contra o HIV, né? Para que a gente consiga realmente que as pessoas cheguem à informação de se prevenir, né? Hoje em dia nós temos os métodos de prevenção, hoje em dia avançaram muito, nós temos a PrEP hoje em dia, não precisa mais, né? Temos o preservativo, que ainda é um método eficaz de combate a todas as ISTs, inclusive, que é o melhor método para mim. Né? E o que é que precisa? Nós precisamos desse desafio de voltar-se a falar sobre HIV nas escolas, né?
voltasse, falasse de saúde e prevenção nas escolas, o SPE, que era um programa maravilhoso, né, do programa de AIDS do Brasil, que foi praticamente extinto com o avanço dessa bancada conservadora, evangélica, dentro da Assembleia Legislativas, da Câmara, né, e do Senado. E a gente precisa se voltar. A gente não está ensinando ninguém a sexo, nós estamos dando uma educação sexual para que o nosso jovem saiba e enfrente essas doenças. Não precisa eles passarem por tantos problemas, tormentos, dores e sofrimentos. Principalmente uma doença ainda que causa muito preconceito e estigma. Francisco, como foi para você, desde o momento que você soube que você estava com HIV? Olha, eu já trabalhava 1 ano no Arte pela Vida e a gente começou a fazer o arte justamente porque nós víamos os nossos amigos infectados, isso era em 1996, né? E em 1996 a gente criou o arte justamente para ajudar as pessoas, principalmente as pessoas do teatro, da música, da dança, os que estavam próximos a gente. Para quem não sabe, também eu sou diretor e ator. E em 1997 eu me vejo com sintomas, com tudo mais, e já fui fazer o exame, né, enfrentei, que naquela época era tudo mais difícil, ainda era sinônimo de morte, sim, era muito difícil, mas fui, enfrentei, passei por um momento muito difícil, mas tive o apoio da minha mãe, que eu agradeço sempre, e eu não me esqueço nunca das palavras dela. Ela disse: nós vamos enfrentar essa doença juntos, né? Que para mim foi tudo, e que muitos dos nossos jovens não têm também. É outra grande questão que eu deixo aqui para as mães de LGBTs e mães de pessoas que vivem com HIV, sabe? Acolham seus filhos, lutem com eles, sabe? Cuidem dessa doença junto com eles, para que eles não morram, não venham a óbito, porque muitos desistem por falta de apoio, né? E eu tive esse apoio incondicional. Foi difícil, naquela época era difícil, os remédios tinham muitos efeitos colaterais, e eram muitos medicamentos. Passei por fases de adaptação muito difícil, com vômito, diarreia, tudinho, mas enfrentei com muita seriedade, não parei em nenhum momento, é, tanto que estou aqui há quase 30 anos vivendo com HIV, firme e forte. Francisco, como a arte pode ser impactada na vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS? Como a gente pode É fazer muito, para conscientizar e usar como ferramenta? é muito importante essa ferramenta da arte como um todo, né? O grupo que nós fundamos, o Arte pela Vida, hoje em dia eu estou no projeto Luz, que eu estou mais atendendo as crianças, porque voltou também a crescer o número de crianças, que a gente chama transmissão vertical, que é a mãe passando para o filho na hora do parto, né, que não precisaria mais, mas a gente ainda vê, que eu digo, falta de responsabilidade dos nossos políticos e governantes, de políticas sérias, de campanhas de prevenção, sabe, de saúde, as nossos, o pré-natal no interior. A gente ainda vê muita deficiência, ainda vê muita mulher, sabe, faz um teste, não fazem, não repetem, tudo mais. E a arte, ela ajuda muito, porque você consegue conscientizar, passar a verdade para as pessoas. E aqueles que também fazem arte na sua vida, elas, elas expõem seus sentimentos, falam com mais clareza. Nós vimos um espetáculo lindíssimo que eles ainda estão em cartaz, eles nunca param, né, que é o Positivos, que foi lindíssimo. Inclusive tem depoimento meu no espetáculo, da Amélia
empatia de outras pessoas que vivem com HIV, do que nós passamos, dos que nós vivemos, né? Do que nós sentimos. E a arte consegue passar isso para as pessoas com mais carinho, com mais sensibilidade. E para quem faz também a arte é muito importante. Eu digo para todo mundo que seria bom que todo mundo fizesse algum tipo de arte, ou de dança, sabe? Ela é uma terapia, ou teatro, ou cantar, isso é muito importante. Fica a dica. Quais são os objetivos do Projeto Luz em relação à educação e prevenção do HIV, Francisco? Nós trabalhamos, a gente está agora mais à frente da assistência, porque a gente sabe que a AIDS atinge, é outro fator muito preocupante e de que a gente tem que dar um carinho especial, atinge uma camada muito pobre da população. Então, nós estamos, todo mês nós fazemos um café para estar mais próximo deles. A gente faz o café na Urimia, vai ser agora na quinta-feira, está todo mundo convidado. Projeto Luz convida, inclusive, a família Hope para estar presente lá. Vai ser 8 horas da manhã na Urimia, que fica ali na Alcindo Cacela, esquina com a José Malcher. 8 horas nós vamos estar levando cesta básicas, roupa para as crianças, fraldas. A gente está agora ainda numa fase de assistencialismo. Mas dentro deste café, a gente procura sempre conversar, porque tem muita mãe ali fazendo exames, que estão no pré-natal. Esse café é um café que a gente chama café de acolhimento. É um café que a gente aproveita, conversa um pouco com elas, conversa um pouco com as mãezinhas que estão acompanhando seus filhos que vivem já com HIV. Além de levar essa assistência, a gente também procura esse acolhimento, essa forma de carinho, conversar para que elas não abandonem pré-natal, para que elas façam todas as testagens nas crianças, que às vezes as crianças são expostas ao vírus, mas elas, depois de um tempo, elas fazendo o tratamento com xarope de AZT, todo mundo bonitinho e tal, fazendo tudo direitinho, as crianças com 12 anos já não aparece mais HIV na vida delas, nem nada. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. E é importante que a sociedade também participe com a gente, né? A gente também pede a nossa ajuda a todos, que, por sinal, segunda-feira começa a nossa liquidação de verão, a primeira liquidação do brechó sustentável do Projeto Luz, que fica ali na Rui Barbosa, 1023, entre a Boa Ventura e a José Malcher. Liquidação que vai, o preço começa bem baratinho, de R$ 5, as peças todas bem baratas, e ainda temos peças da nossa rainha do rebolado, da Gretchen, que nos doou todo o seu acervo, que estava aqui em Belém, de suas roupas e as roupas de show dela. E com essa ajuda é que a gente faz essas ações. A gente está levando fardos de fralda, a gente está levando o café em si todo, que é um café grande. Estamos levando roupas, bastante roupas para as crianças, brinquedos. A gente sempre leva alguma coisa. E é com a ajuda de vocês, comprando lá no brechó do Projeto Luz, que fica ali na Rui Barbosa, 1023. Pode nos seguir pelo Instagram, Projeto Luz 85. Francisco, quais são os estigmas mais comuns enfrentados por pessoas vivendo com HIV/AIDS? Na sua São todos os. percepção. Assim, ainda ele é aquela pessoa. A AIDS vem com aquela ideia, Luciano, ligado do pecado. Ele pegou AIDS porque ele transou, porque assim, a AIDS vem ligada à questão que a pessoa é promíscua, elas têm sempre aquela ideia errada da pessoa que está com HIV, né? Pode ser a melhor pessoa do mundo, quando está com HIV, parece assim, ele pecou, por isso que ele está com HIV. Então, assim, nós temos N casos de absurdos, sabe? De pessoas
e chegam, falam para assistente social no RH, confidencialmente, né, quando chega no outro dia para trabalhar, toda a empresa está olhando, e assim, as pessoas dão um jeito de tirar do quadro de funcionários, né, que é proibido, né, você ter o preconceito, né, hoje em dia tem uma lei que né, inclusive tem a lei do sigilo que nos protege, mas às vezes a pessoa tenta confiar em alguém, por isso que existe essa lei do sigilo e as pessoas acabam fazendo isso. Eu estou te contando que é um dos casos assim absurdos que ela por que que ela está faltando, por que que ela está indo no médico e tudo, aí ela tenta conversar com alguém da empresa e aí se espalha e parece que aquela pessoa, sabe, é o pior criminoso do mundo, todo mundo olha com um olhar torto. E isso faz muita gente, pelo medo, abandonar tratamento, não ir pegar medicação porque tem medo de ser visto, sabe, de ser taxado não falam de uma maneira boa, falam com maldade mesmo. E acabam assim, principalmente no interior, então eles ficam apavorados. Tem muita gente que mora muito longe, mas de fazer tratamento aqui, porque senão, sabe, o enfermeiro souber, vai contar para a cidade inteira, a cidade, sabe, que teve histórias já horríveis, 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 inclusive com crianças, sabe, de pai chegar na escola, meu filho não vai estudar do lado desse aidético aí. Sabe? É umas coisas absurdas que ainda existe. É muito sério ainda. Isso é a pior doença. Isso é a pior doença. Porque hoje em dia o seu tratamento é muito fácil, sabe? Se o teu diagnóstico saiu tudo direitinho, logo, logo você faz a sua medicação, que geralmente agora são três componentes, três substâncias em um comprimido, que você toma uma vez por dia, geralmente já na hora de dormir, não tem muito efeito colateral nenhum, quase. Você toma e logo, logo você vai estar indetectável, sua carga viral vai aparecer lá zero, ela não vai, ela vai dizer assim, indetectável. Isso significa intransmissível. Mesmo que aconteça, que a camisinha rasgue, que, sabe, que haja qualquer contato mais sério, a pessoa não transmite mais HIV. Que é o meu caso, eu sou indetectável, entendeu? E as pessoas, por ignorância, não sabem isso, né? Isso não é divulgado amplamente, as pessoas acabam ainda tendo ideias daquelas pessoas que, como morreu Cazuza, como Renato Russo morreu, a gente tem ainda muita ignorância sobre o assunto. Francisco nas horas vagas, o que você gosta de fazer? Qual o seu hobby? E primeiramente, eu gosto de ler, eu vejo TV, gosto de filmes, adoro filmes de comédia de preferência hoje em dia. A vida já é tão amarga no dia a dia que quando eu tiro esse tempinho, geralmente final de semana, aos domingos, eu gosto de assistir um filme, bom filme de comédia, aquela comédia bem, bem, bem assim, pastelão mesmo, que é cheio de cagada, que a gente Também ri, gosto. ri, 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 ri. É bom rir, é bom estar feliz, é bom te agradecer, sabe? Isso me faz muito bem. Outra coisa que eu estou introduzindo na minha vida novamente é atividade física, é fazer minha atividade física logo cedo, que eu gosto muito também. E o voluntariado que já está na minha vida há mais de 30 anos. Assim, isso desde a adolescência eu sempre tive essa vontade de ajudar o mundo, de ajudar as pessoas. A gente está vivendo um momento assim importante, né? Falando de COP, porque todo mundo fala de COP agora, o nosso assunto até final do ano. A gente está vivendo isso, né? E a gente está vivendo isso na pele, na realidade. Não é só a moda de falar em COP. As mudanças climáticas estão muito sérias, a gente vê aí.
Acho que esses dias a gente tem visto umas tempestades horríveis, caiu árvore em Belém, essas coisas todas. E essas coisas, sabe, Luciano, me preocupam. Eu sou uma pessoa muito ligada à questão do mundo, o que está acontecendo em Gaza. Isso me causa sofrimento também, né? Que a pessoa, quando ela começa a se envolver, a gente sofre junto. E essa luta, mas o voluntariado me faz muito feliz. Projeto Luz, então, que eu abracei desde o ano passado, que vocês também estavam lá com a gente desde o início, eu quero aqui agradecer muito, muito, muito a família Rô, especialmente o Luciano, sempre está comigo, aonde nessa minha caminhada eu fico extremamente assim feliz de estar também com vocês, e a gente está sempre juntos. E o voluntariado, para mim, é quase a minha vida hoje em dia. Hoje eu sou aposentado, né? E dedico a minha vida quase toda a essa questão do voluntariado. E isso me dá uma vontade de viver, que faz tão bem para mim, é a maior terapia que a gente recebe gratuitamente. Eu digo para todo mundo que todo mundo devia se envolver em alguma causa, ser voluntário, porque isso faz muito bem para qualquer um, independente de quem seja. A sua opinião sobre a COP do Estado do Pará, você acha que é, É um assunto que está polêmico, né, Luciano, sim, demais. qual a sua opinião, né, sobre a Eu COP? acho assim que é importante a gente discutir a COP em si, se fosse Belém, fosse onde for, ela é de extrema importância, que a gente vê o que está acontecendo no mundo e a gente tem que estar ciente do que está acontecendo. É muito grave, a gente está vendo as coisas acontecerem aos nossos olhos. Enchente onde não enche, seca onde nunca teve, sabe, umas chuvas, uns temporais assim, momentos assim que não era para ter, sabe, está começando, daqui a pouco vai começar a escassez de alimentos, de algumas coisas, sabe, a poluição cada vez maior. Então, ou a gente toma consciência do nosso papel no mundo, né? E para que a gente quer, ou a gente toma essa consciência para se viver e deixar um legado para as outras, né? Para as nossas futuras gerações, para que eles também tenham o direito de viver nessa terra da melhor maneira possível, ou a gente caminha à beira do abismo já. A COP em Belém do Pará, ela vai ser importante, né? Uma COP que vai discutir essa questão na Amazônia, que a gente sofre muito aqui nesse momento, também com tudo que está acontecendo, vai abrir portas para muitas coisas. Por outro lado, a gente vai ser meio que atropelado, que a gente sabe também que algumas causas, por exemplo, as nossas causas, as causas LGBTs também, não vão ser muito levados em questão. Eu tenho essa séria impressão, sabe, Luciano? A gente não vai ser muito ouvido, infelizmente, né? Mas a gente também tem que dar uma de enxerido, tem que ir lá, bater na porta, dizer: estamos aqui, vivemos, fazemos parte dessa sociedade, contribuímos, somos pessoas que demos, sabe, que estamos aqui, somos cidadãos, pagamos impostos, também precisamos fazer parte disso. Estamos também sofrendo com isso, com essas mudanças climáticas, com, com problemas sérios para nossas populações, né? Os amazônicos, todos nós que vivemos na Amazônia Legal como um todo, inclusive os outros países como Colômbia, Venezuela, todos os países da Amazônia Legal, isso tem que ser discutido, e a gente tem que fazer um enfrentamento via essa COP. Sabemos que vamos ser um pouco atropelados, sim, né? Mas vamos correr em frente, não vamos deixar, porque eu venho, Luciano, até antes de se formar os movimentos, sabe? E a gente lutava independente de movimento, sabe? E o movimento teatral me fez assim ter essa consciência
muito grande. Naquela época, quem fazia esse papel eram os grupos de teatro amadores que tinham uma consciência melhor, como Cena Aberta, que eu fiz parte, sabe? Cansamos de lutar, de parar o trânsito para o carro, para o táxi parar, poder parar e levar uma travesti que tinha sido baleada ali no ponto, ali na Assis de Vasconcelos, que os caras passavam, atiravam, e as pessoas, ninguém queria levar para pronto-socorro. Nessa época não tinha o 92, não tinha nada disso, sabe? Fomos várias vezes para as delegacias, sabe? Que eles prendiam arbitrariamente as meninas. Fazíamos esse papel de movimento social enquanto não existia. E éramos como cidadãos. E assim como cidadãos, nós também temos que enfrentar esse poderio, que a COP também tem um poderio muito grande. Tem questões econômicas envolvidas e muito sérias e outras coisas. E a gente tem que enfrentar isso e dizer, estamos aqui também, nós somos parte disso e nós contribuímos para isso. Então, vocês têm que nos ouvir. Olhando para trás, Francisco, você acha que os nossos direitos, como LGBTs, está caminhando ou às vezes caminha e às vezes dá passo para trás? Ah, não, eu vejo assim, esse ano o tema principal das paradas, eu não sei da parada aqui, não sei como é que está, há anos que eu não estou assim nas organizações, eu estive à frente muitos anos, inclusive como apresentador, eu e a Adelaide, discutindo a questão da velhice, né? Nós estamos envelhecendo, e tudo mais. Houve um episódio meio triste agora na Parada de Mosqueiro, que retiraram o Eloy do trio. Eu acho isso um absurdo. O Eloy, que é um cara que. Gente, o Eloy é o que eu falei agora. Antes mesmo de ter movimento formado, o Eloy já fazia Chiquita, que é um dos atos de resistência LGBTs que não tem tamanho. Gente. Então, é, essa turma aí, que somos nós, que eu completei 60 anos, agora dia 26, sábado passado. Então, essa turma que está chegando aos 60 anos foi que brigou lá bravamente para que tenha essas aberturas. Está aí o Stonewall, que surgiu o Dia do Orgulho, né? LGBTQIAPN+. Então, eu acho que avançou muito. A gente abriu espaço para que justamente, né, inclusive a família Hope estivesse aqui, para que os movimentos sociais estivessem aqui, para as nossos trans todos, as meninas e os meninos trans estivessem aqui, tivesse essa abertura, mas ainda precisa crescer muito, né, Lu? Lu, a gente precisa crescer muito ainda. Mas aí acho que tem que crescer também internamente, acho que existe muita briga interna e muito preconceito. Nós sofremos muito preconceito. Não é à toa que as paradas estão discutindo esse tema, né? Porque parece assim que nós somos esquecidos depois de uma certa idade. E nós que demos a vida, porque era assim, você ser gay, na minha juventude, anos 80, você enfrentava uma barra pesadíssima dentro da sua vida, sabe? Tinha gente que era torturado. Nossa, quem passava na doca apanhava, se desse pinta. Tinha coisas horríveis na nossa cidade. Tinham gangues que entravam na Praça da República, onde era um reduto, onde tinha travestis, gays, gente, de todo tipo, pessoal de teatro, eles saíam batendo no pessoal com moto, com estaca na mão, sabe? Teve muita gente morta lá para que hoje a gente tivesse voz. E eu acho que a gente precisa se unir cada vez mais, Luciano, para talvez construir uma sociedade realmente mais digna, começando por nós internamente. Verdade, amigo. Infelizmente, ainda tem a juventude ainda tem muito ego, né? Ah, É, eu às acho vezes, lindo que eles tenham vontade de agir, de crescer, mas eles têm também que lembrar quem ajudou a eles estarem aqui para eles poderem fazer tudo isso, eu né? E tenho, construir junto.
43 anos de sobrevivência, né? De ativismo, ainda vou fazer 4 em setembro. Mas, pela minha idade, em alguns lugares eu vejo que já estou como idoso, né? As Participar de um pessoas. evento domingo, participar de É, um evento domingo, e eu sou o mais velho de todos, de todas, pois aqui é isso parada de mesmo. Manaus. Eu sou o mais Ah, velho, mas e isso assim, acontece. o evento, todo mundo está adorando a minha presença, fiquei feliz por isso, né? Te Mas assim, parabenizo eu sou imensamente o por mais estar velho lá. de todos. A gente precisa de pessoas para. É isso que eu digo, a gente precisa que os mais velhos estejam presentes e que eles nos ouçam também, sabe? A voz da experiência, a voz daquele que teve lá, que lutou, que fez, que sabe da história, como foi para chegar até aqui. Isso é É. importante. A gente pode não ter muito tempo de ativismo, mas às vezes a gente tem muito tempo de sobrevivência, né, na vida, porque Isso. né, das nossas histórias, né, Muita pessoais, história para né. contar, justamente. Muita história. Eu tenho pouco tempo de ativismo, mas tenho muita história para contar de sobrevivência. E, assim, ao É pouco tempo que tem muita coisa feita, que é isso que é importante. verdade. E ter conhecido vocês, estar próximo de vocês, nos ensinou muita coisa, né? Ser forte, passar amor, né? É, E tenho muito orgulho de ter conhecido vocês a mesmo, gente que sinceramente. agradece. A gente Tenho um sempre carinho agradece. muito grande por vocês. E agora a gente vai A passar gente- para a nossa outra entrevistadora, a Ok, Monique, vamos que tem lá, umas Monique. perguntinhas para você. Boa Obrigado. noite, Obrigado, Lúcia. Boa noite, sou Monique Miller, sou membro da família Hope, sou na coordenação do podcast Pode Tudo Trans, sou travesti e irei continuar a fazer as perguntas para você. Pois não, Monique. Quais são as estratégias mais eficazes para promover a testagem e prevenção do HIV na comunidade? O problema a estratégia certa é que volte às campanhas, né? Que volte às campanhas publicitárias, né? Para que a gente tenha um avanço maior, né? Das testagens, do teste rápido, seja mais bem divulgado, que seja mais bem ampliado, né? Principalmente, por exemplo, agora no programa de saúde da família, né, dos agentes de saúde municipais, que eles pudessem levar, por exemplo, esse teste rápido para fazer nas próprias casas, né, quebrar essa barreira com as famílias. A gente sabe que vai encontrar muitas barreiras, inclusive religiosas, né, que a gente sabe, os fundamentalistas, eles vão reagir muito ao contrário. Existe aquela questão que eu falei ainda agora, sobre a questão do preconceito, do estigma, né? A minha mulher vai fazer teste por quê? Toda essa questão. Mas eu acho que o agente de saúde, que é da família, ele, como já tem mais entrada, ele tem mais confiança na família, né? E aí ele pode chegar e ter o acesso melhor. Seria uma excelente estratégia, porque esse pessoal está batendo todo mês na casa das famílias. Seria uma boa. E as campanhas publicitárias que teriam que voltar. Monique, a gente não vê uma campanha hoje falando de prevenção, de testagem. Não vê. Você não viu, passou o verão, estamos acabando, né? Último final de semana de verão, praia, essas cambau a quatro. Você não está vendo uma campanha de testagem. Como a inclusão de pessoas vivendo com HIV/AIDS em projetos artísticos pode impactar suas vidas? É muito bom. Toda questão que possa, por exemplo, a pessoa vivendo com HIV,
ela tem que procurar não só a parte artística, todas as coisas que fazem bem a saúde mental e física. Atividade física é uma das coisas primordiais na vida de qualquer pessoa. Isso que eu vou falar é na vida em geral, mas numa pessoa que vive com HIV é de muito mais interesse. Existem os cursos livres de teatro, na própria universidade, por exemplo, tem curso livre. Hoje em dia, a gente tem em várias empresas, em vários órgãos, os grupos de corais, até nas igrejas também, né, que trabalham a música como forma, que é uma forma muito boa também de se expressar, de ter momentos de ter momentos de lazer, procurar o seu lazer de forma sadia. Isso não quer dizer que a pessoa que está com HIV vai ter que se isolar do mundo, pelo contrário. Ela tem que se inserir no mundo, participar das coisas, assistir um bom espetáculo, ver bons filmes, sabe? Manter a mente ocupada com coisas boas, né? Olhar para o mundo com um olhar bom, sadio, porque ela é uma pessoa vivendo com o HIV, ela não está morrendo com HIV, entendeu? Ela tem que viver olhando para a vida de uma maneira positiva o tempo todo. Hoje em dia é uma doença crônica, tanto que não se fala mais, a pessoa é soropositiva. Não, ela não é positiva de nada. Ela é vivendo com HIV, como ela vive com hipertensão, como ela vive com diabetes, com outras doenças que vive, com lúpus, com não sei o que mais. E ela vive com HIV. Ela só vai morrer se ela parar de fazer, de tomar seu comprimido todo dia. Como toma para hipertensão, ela morre também. Se ela não tomar para diabetes, ela morre também. É a mesma coisa, né? Só que ainda existe a famosa doença do estigma e do preconceito. Quais são os avanços mais recentes no tratamento do HIV que podem beneficiar os pacientes? Eu já falei que por exemplo, antigamente você tomava uma quantidade enorme de medicação. Hoje em dia, os tratamentos estão reduzidos em quatro no máximo. Por exemplo, no meu caso, como eu sou um tratamento antigo, eu ainda tomo quatro substâncias, quatro comprimidos. Mas agora existe o tratamento das doenças das pessoas que são mais novas, que descobrem logo, fazem seu teste e começam seu tratamento, apenas um comprimido que contém três substâncias, que se chama 3 em 1. A pessoa faz um comprimido durante a noite, uma vez no dia, só faz aquele comprimido e pronto. É um comprimido por dia, então é um avanço muito grande. E dentro da prevenção existe a PrEP, que você faz, né, o uso diário dela e não vai contrair o HIV. E já vai ter a PrEP injetável futuramente, e ela é tomada de 6 em 6 meses. E aí a pessoa vai se prevenir, né? Assim como vai ter medicações que já vão estar avançadas, futuramente também não vai precisar estar ingerindo comprimido todos os dias para o tratamento de HIV, ele já vai ser espaçado, né? E existe o mais recente de tudo, que já se fala em uma vacina criada através do RNA, que está em estudo, que teve uma boa aceitação já em testes em animais e alguns humanos. Como podemos aumentar a visibilidade das vozes e experiências de pessoas vivendo com HIV/AIDS na mídia e na arte? Aí que se fala de campanhas. Volto a falar campanhas. Campanhas falando para essa juventude, trabalho nas escolas, existia um projeto chamado Saúde e Prevenção nas Escolas, que as pessoas da sociedade civil, que incluíam pessoas que viviam com HIV, iam às escolas, falavam sobre a prevenção, sobre as ISTs,
tudinho. Elas não ensinavam educação sexual para as pessoas. Elas ensinavam um trabalho sobre prevenção, sobre o que era IST. Era uma educação voltada às questões para não adoecerem, para a nossa juventude não estar aprendendo as coisas erradas e adoecerem sem saber o que estão fazendo. Gostaria de agradecer você ter respondido as minhas perguntas. É um prazer tê-lo aqui no Pode Tudo Trans. Agora eu iria passar para o vice-presidente da família Hope, Luciano. Tá certo. Obrigado, Monique. Agradecer a você, Francisco, com todo o nosso carinho, por você ter participado hoje aqui conosco. Foi muito emocionante e também a gente aprendeu muito com você, a gente aprende muito com você todos os dias. E dizer que a gente te ama muito, 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 desse nosso coração. Foi muito difícil fazer essa entrevista, conter a emoção, né? A gente Mas o que tem uma história de amizade, de companheirismo, né? A família Hope com você, com a arte. E a gente encerra a nossa entrevista. Boa noite a eu todos. também quero agradecer do fundo do coração. Também foi muito emocionante estar aqui. Eu que tenho sempre apoiado a família Hope, tenho participado dentro da medida do meu tempo, mas eu estou aqui para apoiar sempre a causa, estou sempre aqui para lutar junto. É de extrema importância a gente sempre falar, eu digo assim, sempre é preciso falar sobre HIV, para que não fique um assunto esquecido e abandonado e a gente vê a nossa população tão jovem vindo a morrer ainda por HIV, e não precisava mais. Então eu agradeço do fundo do coração a vocês. Família Hope, eu amo vocês demais.